Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Depois de ouvir do Mestre Jesus que o vento sopra onde quer, e o vento aqui simboliza o Espírito, então equivale a dizer que o Espírito sopra onde quer. Ouve-se-lhe a voz, mas desconhece-se de onde vem e para onde vai. Nicodemos, de acordo com a narrativa evangélica de João, no capítulo 3, versículo 9, então pergunta a Jesus: como pode suceder isto? Nicodemos tinha do renascimento uma ideia confusa. Intencionalmente empregamos este qualificativo. Ele o considerava como uma superstição dos antigos tempos. Tocado pelas palavras de Jesus, desejou uma explicação que o esclarecesse. A resposta que obteve, salientando-lhe a ignorância e fazendo-o reportar-se ao passado, foi apenas, como ides ver, para lhe tornar compreensível que no que Jesus dissera estava a sanção de uma realidade, de uma verdade já entrevista pelos sacerdotes e pelos escribas, pelos eruditos em suma, e espalhada no seio das massas populares. E a resposta de Jesus principia no versículo 10 deste capítulo 3 da narrativa evangélica de João. Jesus, respondendo a Nicodemos, diz: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Essa resposta de Jesus equivale ao seguinte: ignoras o que te digo sobre o renascimento, sobre a obrigação de renascer, de reviver? Entretanto, como mestre em Israel, devias estar a par de tudo isso, pois que muitos o disseram e ensinaram antes que eu destas coisas falasse. Assim, bem apreendido o sentido destas palavras. Não te admires de que eu haja dito ser necessário que torneis a nascer. Vê-se que Jesus se referia a uma coisa que no domínio do passado já era realidade, que ele não compunha apenas a forma alegórica de uma ideia ou de uma noção nova, que não apresentava uma simples alegoria destinada a servir de base às futuras interpretações humanas da Igreja relativas a um renascimento puramente espiritual por efeito do batismo da água que ela administra e da inspiração do Espírito Santo. Nos livros antigos do templo, livros em que os levitas auriam toda a sua ciência, o renascimento se encontrava assinalado. Não é que constituísse um ponto de fé, mas dele ali se falava como de um fato ordinário. Os magos que visitaram Jesus recém-aparecido em Belém de Judá, conforme a narrativa evangélica feita por Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12, aqueles magos que, como sabeis, se comunicavam com os espíritos, que eram médiuns, tinham conhecimento da reencarnação, mas de modo menos desenvolvido do que vô-lo traz a nova revelação. Todos os povos antigos conheceram, antes do aparecimento de Jesus na Terra, a lei natural, universal do renascimento. Consultai a história antiga da Ásia e da Europa, especialmente a da Índia, do Egito, da Caldeia, da Grécia, dos latinos, das Gálias.
Citamos apenas alguns nomes, mas essa crença estava espalhada por toda parte. Era, repetimos, universal. Quando Jesus apareceu na Terra, a ideia do renascimento, formando um amálgama de erros e verdades, constituía apanágio de reduzido número de eruditos, de iniciados. No seio das massas populares ainda tinha voga, mas velada, imprecisa, coberta de superstições que a tornavam quase incompreensível. Por toda parte encontrareis traços dessa crença. Entre uns, ela se vos mostrará positiva. Entre outros, vê-la-eis incluída no rol dos contos da carochinha, das histórias de lobisomens e fantasmas. Mas esse legado das passadas eras, essa consciência da origem, varou as crenças populares. Era um germen destinado a subsistir sempre até chegarem os tempos em que houvesse de produzir rebentos fortes e vigorosos. Foi para que esse germen se mantivesse vivo que veladamente Jesus lembrou o princípio do renascimento em muitos de seus ensinos, esparsos, como vos mostramos, pelos 3 primeiros evangelhos. Foi que o proclamou como fato verificado na pessoa de João, filho de Zacarias e de Isabel. Foi que o proclamou ainda no seu colóquio com Nicodemos. Sempre, porém, o fez deixando a revelação que ele predisse e prometeu e que seria trazida ao mundo pelos Espíritos do Senhor, órgãos do Espírito da Verdade, o encargo de fazer brotar daquele germe os rebentos fortes e vigorosos, isto é, de desenvolver e explicar em espírito e verdade a lei natural e universal do renascimento em seu princípio fundamental, suas aplicações e consequências, mostrando-a como pedra angular do edifício do progresso humano, como via e meio de depuração do espírito, de alcançar a perfeição moral. Mas, conforme dissemos em explicações anteriores, essa tão grave questão tinha que permanecer na sombra. É que a reencarnação implica forçosamente as relações espirituais, as relações de além-túmulo entre a humanidade terrena e o mundo invisível. E isso era uma arma que o homem ainda não estava em condições de manejar. Assim, em vez de ser de utilidade para aquela época e de preparar o futuro, teria prejudicado a obra de regeneração, a marcha do progresso. A quantos dos atuais pastores se podem dirigir estas palavras que Jesus dirigiu a Nicodemos? Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se os doutores de Israel houvessem estudado, esquadrinhado os arquivos, trabalhado enfim por instruir-se com o desejo de instruir os outros e não com o propósito de se servirem da luz como de arma contra o vulgo, teriam sabido aquelas coisas como as devera saber Nicodemos. Mas a ignorância é filha do orgulho, deriva deste, e o orgulhoso se julga sempre bastante sábio. Pensa sempre ter ascendido ao fastígio da ciência por ver que há outros mais ignorantes do que ele. Também, por vezes, teme descer ao fundo de certos conhecimentos, receando encontrar lá a sua própria condenação. Entre vós, quantos doutores de Israel vivem?
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.